Isso é importante. É por isso que eu falo, a gente não é um corpo dividido. Nós somos um corpo só, é uma carne só. Então não tem divisão. Eu acho que quando o povo começar a entender isso, As coisas começam a ficar um pouquinho melhor, né? você sabe que a maior igreja do mundo na Coreia, com Paul Chu, 70% dos pastores eram pastoras. Não sabia. As mulheres vinham, quando vinha para a sede, para os cultos central, a mulher trazia muitos ônibus, onde mais você... E olha bem, na Coreia, né? Fechado. Então veja bem que... Não, vai pagar como? Bate a conta? Nós temos que sair Desse mundinho. entendeu? Então é isso aí que é a situação. Aí a pessoa elege o cara que compra o voto, depois que ele compra o voto, lá ele só faz aquilo que ele quer. Isso. Aí depois de 4 anos ele volta, vou comprar esse voto de novo. Tem gente que já está de cabeça branca vendendo voto. Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. E eu quero nessa tarde agradecer imensamente a presença do pastor Sena, que está aqui hoje conosco. Muito obrigada, pastor, por este momento conosco aqui. Eu que agradeço, pastora. Falar de fé, FéCast, né? Programa de entrevistas, de entretenimento, e é uma alegria. E obrigado pelo convite, né? Sempre uma satisfação. Falar em rádio a gente sempre fica feliz, porque o nosso princípio de comunicação foi rádio, né? E estar aqui é uma honra, um prazer. Que bom! Gente, essa tarde nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre... a Marcha para Jesus. O pastor vai estar falando um pouquinho, a pastora Carla também, que é presidente da Comec Mulher, vai estar aqui conosco falando. Pastor Sena, para quem não conhece, pastor Sena é presidente da Comec. Ele está aqui no Mato Grosso representando a Comec, né? Ele vai estar falando um pouquinho para nós sobre a Comec. Paz, pastora Carla, prazer, muito obrigada por este momento de estar aqui conosco nessa tarde, falando um pouquinho para essa Baixada Cuiabana, né, sobre a Comec Mulher. Eu fico muito feliz, pastor, do senhor dar esse espaço também para as mulheres, né? A Comec Mulher é algo assim que me surpreendeu. Estive ali no culto, a pastora Carla está desenvolvendo um trabalho legal ali com o senhor. Fala um pouquinho para nós sobre a Comec, pastor. Primeiro, boa tarde, né? Paz do Senhor aqui para nossa presidente, pastora Carla. Olha, gente, às vezes a gente fica pensando, né? As pessoas até admiram sobre essa questão de dar oportunidade, né? Eu acho que isso não é uma questão de dar oportunidade, mas é o direito, né? Eu sempre falo que 53% da população é mulher. E quem não é mulher é filha delas. Glória a Deus. Então é 100%. E o Comec Mulher, ela é uma história que, por incrível que pareça, começou comigo. Glória a Deus. Há muitos anos atrás mesmo. O Comec era machista. Só homem podia participar do conselho de pastores. Eu me lembro que eu levantei numa reunião ali na Coronel Escolástico, onde era a igreja presbiteriana independente. Não, aliás, metodista wesleyana. E eu me levantei numa reunião de pastores, a pastora apóstola José estava do meu lado, e aí estava ali também o saudoso pastor Antônio de Jesus, e estava também saudoso pastor Josué, né? Pastor Josué, isso, pai do pastor André Cristiano. E aí eu pedi oportunidade naquela manhã, eu falei, eu queria oportunidade. E aí
pastor, pois não, pastor Sena, hoje eu estou aqui para me defender que as mulheres têm assento também no Comec. Está aqui a pastora Gisela, foi a primeira pastora ungida no Mato Grosso. E eu estou aqui reivindicando que as mulheres pastoras também tenham assento no Conselho de Pastores. E aí eu falei assim, e vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Porque o próprio Jesus fez isso. Quando Jesus falou que ele ia morrer e no terceiro dia ia ressuscitar, quem foi que acreditou? Foi as mulheres. E aí, quem foi que foi lá no túmulo? Foi a mulher, porque os homens estavam escondidos. E quem foi que viu Jesus pela primeira vez? Foi a mulher. Quem foi que anunciou que Jesus tinha ressuscitado? Foi a mulher. E mesmo assim os homens não acreditou. Mas elas falaram. Então, Deus usou. Aí você vai olhar os exemplos das mulheres na Bíblia, né? Cada hora, cada leitura, né? A Esther, a Ruth. Então, são significativas. No Novo Testamento também tinha aquelas mulheres que acolhia os apóstolos e lavava suas roupas, cuidava, estava sempre ali auxiliando. Então, e aí a partir daquele momento foi colocado em votação. Claro que teve uns que foi contra, né? Foi levantar aquele texto lá de Coríntios, né? Que a mulher fica calada, né? Eu falei, mas você está falando em Corinto, o pastor, Corinto era uma cidade que era cheia de prostituta, então tinha muita mulher que estava ali dentro da reunião e por isso que Paulo falou dessa forma. Então, entendeu? Aí o pessoal, Paulo, eu falei, ó, eu disse como é uma proposta, se eu tomar água aqui que o negócio, o clima está seco. Cuiabá. Aí eu disse da seguinte forma, eu estou colocando aqui uma pauta, eu gostaria que a gente só fosse discutir sobre isso depois que colocasse em votação. Entendeu? Então aqueles que aprovam, levanta a mão. Aí 75% levantou a mão. Falei, então não há mais discussão. A partir daquele momento as mulheres foram participar. Aí quando tinha muita mulher, o pessoal, vamos fazer reunião dividida. Eu falei, por quê? Na sua casa lá, a cama também é dividida? Glória. Eu falei, pastor, você é muito radical. Eu falei, rapaz, se na sua casa a cama for dividida, tudo bem, então vamos dividir as mulheres. Porque na minha, a mulher fica do meu lado. Aí passou a ter a reunião juntas, né? E aí eu também dei a ideia de criar o Comec Mulher, não tinha Comec Mulher. Não, eu fiquei muito feliz. Eu que dei a ideia de criar o Comec Mulher, né? E aí a gente vem, é o seguinte, quando você tem um chamado para uma situação, não é fácil. Nem todo mundo está apto a estar à frente. Mesmo com os nossos defeitos. Eu sou presidente do Comec, tem meus defeitos, a Carla tem os defeitos dela, mas só que quem pega e faz a coisa acontecer, entendeu? E às vezes as pessoas têm que engolir os nossos defeitos. Senão vem fazer melhor. Isso. Se faz melhor, pega e faça, né? Isso, eu penso assim. Então a pastora Carla assumiu, tem feito um trabalho muito bom, né? Já se concretizou agora todo mês tinha só o café com os homens, todo mês agora tem o café ou à tarde com as mulheres ali, e você presenciou lá, você viu que é bênção, né? Bênção. Só não vai lá quem tem medo do Espírito Santo, Verdade. né? Porque foi um mover, né? Quem tem medo do Espírito Santo não vai, mas quem não tem e quer se alimentar, vai. Eu participo de todos os Comec Mulher, né? Aí eu falo, mas não é Comec Mulher? É. Mas eu sou, como diz, nós somos o guardião, o apoio das mulheres. É tão bom como o pastor tem o apoio da esposa e quão bom quando a pastora também tem o apoio do esposo. Por exemplo, o Licíndio, ele tá
lá e carrega e faz e tá junto ali. Isso é importante. É por isso que eu falo, a gente não é um corpo dividido. Não. Nós somos um corpo só. É uma carne só. Então não tem divisão. Eu acho que quando o povo começar a entender isso, As coisas começam a ficar um pouquinho melhor, né? Diferente, né? Eu vou parar um pouquinho com o pastor. Quero deixar a pastora Carla, né, dar uma boa tarde para nós aqui. Ela está aqui conosco, né, para poder edificar essa tarde um pouquinho mais junto com o pastor Sena, para que você possa saber o que é Comec. Olha que lindo quando o pastor vem contando para a gente essa valorização com as mulheres. Ele criou o Comec Mulher para que hoje a pastora Carla estivesse aqui nos representando todas as missionárias, pastoras, né, os vasos, né, pastor, exatamente, da igreja. é verdade. Então isso eu reconheço que o pastor Sena deu um avanço muito grande, porque a gente que é de Cuiabá, você que nos assiste, que não conhece Cuiabá, por mais que nós somos uma cidade ainda grande em população, mas a gente tem a mente muito ainda de cidade pequena, e isso faz com que as mulheres não estejam no poder e nem na tribuna, né? Como muitos não deixam nem subir ainda. E isso, quando o pastor Sena vem com isso, é uma valorização para a mulher muito grande, né, nesse tempo. Então, eu vou deixar a pastora Carla falar e depois nós passamos o pastor. E aqui vai ser uma tarde edificante. Você que nos assiste, compartilha, vai convidando alguém para entrar nessa live, porque tem coisas aqui edificantes. Vamos precisar de 2 horas de programa. Não, mas nós vamos aí, nós vamos até... Eu quero saudar a todos, né, que estão na escuta, saudar a pastor, né, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor, paz do amém, Senhor, pastora. É um prazer estar aqui novamente, Glória em nome de Jesus. É sempre bom estar falando de Jesus. O pastor Sena falou algumas coisas, eu aqui me segurando, né? O pastor Sena falou uma coisa muito importante para nós mulheres. Falou sobre a dificuldade dos próprios homens aceitarem as mulheres dentro. Isso, trazendo para o nosso meio cristão, é um avanço, como a pastora disse, muito grande, porque mostra como o preconceito começa dentro da nossa religião, dentro das nossas igrejas. É verdade. Então, uma coisa muito séria e muito certa. Quem faz a maior parte é as mulheres. Você pode ver que os grandes movimentos vêm com as mulheres. E não é porque os homens não têm capacidade. É que, como o pastor falou, não pega no chifre do boi e vai correr atrás. É verdade. Né? Ele tem toda a capacidade, porém, ele não tem a disponibilidade, o querer que a mulher tem. Isso chama muita atenção, até porque a gente vê muitas mulheres com chamado parado porque foram brecadas. Né? Não teve cobertura. Não teve cobertura. E isso, quando a gente entende isso, pastor, entende que a mulher necessita da cobertura, né? E nós vamos lá para um outro ponto. Fale de submissão. Né? Quando a gente não entende o verdadeiro sentido da submissão. O que era a submissão? Estar sobre a missão do outro, né? E estar ali para somar. Porque se você for observar, os grandes ministérios que cresceram, você pode olhar que o homem, ele anda junto com a mulher. Com certeza. Né? E aí você vê que cresce e evolui. Então, é um grande avanço. Você sabe que a maior igreja do mundo na Coreia, com Pochul, 70% dos pastores eram pastoras. Não sabia. As mulheres vinham, quando vinha para a sede, quando vinha para a sede, para os cultos central, a mulher trazia muitos ônibus, entendeu? Onde mais você... E olha bem na Coreia, né? Que é um país fechado. Então veja bem que essas coisas, você falou uma coisa muito importante. Às vezes o homem pensa que a mulher ser submissa é ser escrava. Entendeu? Não é isso. A coisa mais importante, se fosse para ser escrava, a mulher não tinha nascido na costela. Aleluia. Mas nasceu na costela, para estar do lado. Que lindo. Não é para estar atrás e nem na frente. É para estar do lado, vamos caminhar junto, né? Então, a interpretação da Bíblia, às vezes o machista vai pegar só a parte que ele fala, não, mulher submissa.
você tem que me obedecer. Não, não é bem assim. A mulher tem que estar obedecer, claro. Mas não é escrava, você não vai tratar como escrava, Submissão né? não fala de obediência. É. Obediência é outra coisa. É. Submissão não fala de obediência, fala de uma missão, de estar sobre aquilo, é ser companheiro e estar junto. E não é obedecer, porque eu tenho que mandar. Isso é muito confundido com quem vem de acordo com aquilo que você falou. Uma cidade grande em população, porém, em conhecimento é complicado. E a Bíblia diz o que para nós? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós estamos falhando porque não estamos estudando a Bíblia, não estamos conhecendo Eu vi a um palavra. grande líder nacional, muito famoso, que eu fiquei horrorizado quando ele estava num podcast e ele falou para o outro pastor, prova para mim aí na Bíblia onde fala que mulher pode ser pastora. Né? Eu acho incrível isso, pastor. Sabe o que me Aí eu falei assim, bom, é a mesma coisa quando fala assim, né? Que quando Deus usa a palavra o homem, ele não está falando da figura masculina, ele está falando do ser humano. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. Quando fala o pastor da vida pela ovelha, ele está dizendo a pessoa que está pastoreando, que está cuidando. Ele não quis dizer, vai dizer que Jesus então era machista, é o bom pastor da vida pelas ovelhas, a pastora não dá. Então, agora, quando você começa a mexer com isso, meu Deus, aí você vai remexendo, porque se você for olhar as grandes lideranças, o senhor falou o nome aí, de Esther, né? Falou. Então, quando você vai falar de Esther, de Débora, foram mulheres de poder. O sacrifício que elas fizeram pelo povo. Sabe o que me chama muita atenção? É que uma pessoa dessa, sem conhecimento, porque aí pega, eu costumo dizer que pega versículos, né, isolados para poder cobrir aquilo que ele quer viver. E tá tudo bem, porque cada um vai prestar conta daquilo que quer. Só que nós precisamos entender uma coisa. Se nós fôssemos hoje em dia, viver tudo que a Bíblia diz, naquela época que era pela lei, porque naquela época nós vivíamos debaixo da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça, porque Jesus já veio e aí morreu, né, por mim e por você. E aí nós não entendemos isso. Nós perdemos o sentido da graça de Jesus, né? Amém. Vamos tentar fazer uma participação aqui com os ouvintes, pastor Sena. Pastor Araújo, fala uma boa tarde pra gente aí. Boa tarde pro pastor Araújo, pastora Carla. Eu tô aqui. Seja muito bem-vindo. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo, né? Amém. E até esses dias aí, eu estava vindo ali na rua, no carro, e ouvi na rádio, quando a pastora Ana frisou aí a Marcha para Jesus, nós estávamos, esses dias para trás aqui, o nosso irmão evangelista Caleb fez aqui um bate-papo com os irmãos e falaram até sobre a Marcha para Jesus, né? Sim. E isso aí foi uma discussão terrível, deu polêmica até, porque algumas pessoas têm eu vou voltar ao assunto da Marcha para Jesus. Nós temos 10 perguntas aqui, calma aí, que o programa só começou. Vamos esquentar ele agorinha, calma aí. Fica tranquilo, o Sena é bom para responder. Vamos lá. A Marcha para Jesus, algumas pessoas entendem que nada mais é do que um carnaval evangélico, certo? Alguns entendem. Sim. E agora a pergunta é, se é uma marcha para Jesus, por que todas as igrejas não são envolvidas? Por que as igrejas pentecostais dos bairros não são envolvidas, não são comunicadas, não são convidadas, não são envolvidas? Essa frente evangélica, esse FAEV, né? Como que é o nome? Comec. Por que o Comec, mulher, não vai nas igrejas pequenas, não envolve as mulheres, não envolve as irmãs, não puxa, não marca reunião, não tem evento ou coisas dessas natureza? Então, por isso que o que acontece? A Marcha para Jesus acontece e tem igreja que nem fica sabendo. Nós temos hoje, de acordo com o censo levantado em 2002,
cerca de 430, 462 igrejas registradas com CNPJ aqui em Cuiabá. Esse número, ele é um número correto, mas se você for buscar assim, as igrejas que não são registradas, não tem CNPJ, nós temos um total aí de 1.300 e poucas igrejas evangélicas que são catalogadas, mas não são registradas. Acredita Aonde até que que tá o Comec? Acredita até que é mais, viu? Isso, não, mas é o censo 2002. Segundo sim. o dado da pesquisa nacional, abre 21 igrejas por dia no Brasil. Aham, Isso é dados, eu estou falando para você de dados. certo. São 21 igrejas que abrem por dia no Brasil. Agora, Correto. aqui em Cuiabá, Comec já existe há 40 anos, Sim, certo? Ou mais, né? 41. 41 anos. Vai fazer 41 agora. Isso, ou seja, a idade que eu tenho de evangelho tem o Comec que foi criado. Isso, Desde a igreja Missão para Jesus, praticamente, né? corretamente. Por que que essas igrejas não são assistidas e por que que o Comec, particular, não vejo nenhum projeto do Comec para essas igrejas e para essas mulheres que a irmã tanto defende aí? Vamos lá, vou começar eu antes do senhor, porque ele falou muito Comec mulher. Primeiro, eu assumi o Comec começo desse ano, janeiro, fevereiro. Por aí, tá? Início do ano. Início do ano. E de lá para cá eu tenho feito, sim, um trabalho com as mulheres e principalmente com as igrejas pequenas, porque eu trabalho com as mulheres já há muitos anos, né? Há uns anos que eu já venho trabalhando. E quando eu fui convidada para assumir pelo pastor Sena, eu sentei com ele e falei, pastor, o que o Comec tem para oferecer para essas mulheres? O que nós temos para oferecer para essas igrejas? Porque eu preciso entender qual é o sentido do Comec. Foi a primeira pergunta que eu fiz para o pastor Sena, né? E ali ele me explicou e dentro disso eu comecei a trabalhar e a buscar. Só que deixa eu te falar uma coisa, respondendo a sua pergunta. Nós só podemos ir até onde nos permite ir. Hoje em dia, as lideranças das igrejas, e pelo seu dado aí, desse tanto de igreja que abre, né? Não é dado meu não, é do IBGE. Olha só, Sim. o dado do IBGE que abre são igrejas abertas. Aí são igrejas que não são reconhecidas, são igrejas que na maioria das vezes, vou ser bem clara para o senhor, são rebeliadas. Você está entendendo? São igrejas que não procuram cobertura e não querem estar. Porque o Comec, ele está assim, você falou aí que a marcha não vai nas igrejas. O pastor Sena visitou, eu não visitei, mas ele visitou várias igrejas, sim. É divulgado. Agora sim, criou-se um problema com o Comec já há um tempo. Eu só tô, como eu tô falando, eu tô desde o começo. Mas eu também já ouvi falar do Comec, assim como o senhor falar muito mal, falar muito... Né? Não, você está interpretando errado, Não, irmão. Eu não não, falo mal, eu não. estou fazendo uma pergunta Eu e tô falando perguntando pro senhor. por que o Comec não assiste essas igrejas. Mas ela só é assistida, só pode ser assistida... Não, eu não estou falando mal não, Não, é a verdade. eu tô falando que eu escuto. Eu escutei várias vezes, só tô respondendo. Eu escutei várias vezes. E aí, quando até vieram falar pra mim, eu falei, bom, se tem isso, eu vou ver, porque agora eu tô lá. E eu falei isso pro pastor Sena. E aí, as igrejas só podem ser assistidas se ela procura. Eu canso de falar para as mulheres. Eu te dou a lista de 200 igrejas que nem sabem que existe o Comec, porque o Comec nunca bateu na porta deles. Eu concordo com você, porque eu falei com algumas mulheres e eu falei isso pro pastor Então, Araújo, colabora com o Comec, passa essa lista pra gente. Opa, sem dúvida. Porque, Passa a lista. Eu entrei em contato com algumas mulheres, inclusive aqui dessa região, algumas pastoras, e falei do Comec Mulher, ela falou, mas eu não sabia que existia. Olha aí, tá vendo? Eu ouvi, eu falei pro pastor Sena, eu falei, não, eu preciso trazer essas mulheres pra cá. Tanto é, quando eu falei... É que o Comec Mulher é uma ferramenta nova. É uma ferramenta nova. Mas elas sabiam do Comec, mas não sabiam que tinha o Comec Mulher. Foi isso que você me falou, até você me falou. E isso eu tenho buscado, sim, essas mulheres, mas as mulheres que queiram ser assistidas. Porque não é todas, pastor, É verdade. que querem hoje em ser assistidas, ser cuidadas ou sentar. Nós temos o culto mensal para as mulheres. A pastora Ana Cláudia estava lá. O convite é mandado para todas. Para todas. Para todas que estão num grupo de vocês. Não, né? senhor. Não. Eu mando no particular, eu mando para várias pessoas, eu mando em vários grupos, eu vou atrás. E eu tenho aqui pro senhor, tenho mais de 1000 nomes. Então, eu mando. Agora, se elas vão, só vai acabei de quem falar, tá vendo? Você tem quantos mil nomes aí? mais de 1000. Então, no seu contato. E os que estão fora do seu contato? Ah, mas aí tem a rede social para isso. Porque Porque como não, irmã, não, a senhora não está entendendo.
Você não está entendendo. Os que Presta não atenção. estão no meu contato, eu não tenho Não, como veja ter só, a essas senhora não está coisas. entendendo. Por isso que nós precisamos da Rádio Adorai eu para vou- começar a vou- fazer a divulgação do veja Comec. só. Eu posso, Eu vou simplificar, eu vou eu simplificar. posso presta atenção. complementar um pouquinho? Só um pouquinho, pastor Adilson. Tá bom. Só um pouquinho, presta atenção. Eu vou simplificar. Eu louvo a Deus pela existência do Comec. Sim. É uma ferramenta excelente. Nós, crentes, principalmente das igrejas pequenas, são igrejas que são desprezadas em todos os sentidos. Sim, Não tem assistência judicial, não tem assistência de sacolão, de pessoas que realmente dependem. Não tem nada. Elas são simplesmente... Então, o que eu vejo que o Comec deveria fazer? O Comec tinha que ter uma comissão. Sim. Essa comissão de pessoas tinha que sair na rua, bairro por bairro, rua por rua. Aonde tem uma igreja evangélica? A rua tal, número tal, casa tal, bairro tal, tem uma igreja evangélica. Vamos lá visitar esse pastor. Olha, nós somos da Comec, existe o Comec há tantos anos. O que é que está faltando na sua igreja? Olha, eu quero regularizar a minha igreja. Pois o Comec vai prestar esse serviço a vocês. A partir de hoje, o Comec vai assumir essa documentação, vai documentar para você, vai colocar a sua igreja, vai filiar você ao Comec. A partir de hoje, você vai ser assistido pelo Comec. Isso que eu vejo que o Comec falha. Porque se nós temos 21 igrejas abertas por dia no Brasil, aqui em Cuiabá nós temos muitas igrejas. Você anda aí nos bairros aí, é uma igreja, tem rua aí que tem 5, 6 igrejas. Esses dias tivemos um recurso aqui, pastor Adilcena, que veio de uma ONG americana, de R$150 mil para dar para uma igreja. Nós procuramos aqui as igrejas que fazem a programação na rádio aqui, 21 igrejas, nenhuma tinha documento. Presta atenção. Agora, 21 igrejas, agora cadê o Comec? Essas pessoas muitas vezes abrem igreja, eu não diria rebelado, porque o livro de Daniel disse assim, é melhor que os brotos se multipliquem, e Paulo disse assim, que o evangelho seja pregado por ira, por contenda, por discórdia, mas o importante é que o evangelho seja pregado. Então não é rebelado, né? Essas pessoas são rebeladas. Então, Deixa eu o que acontece? Cadê o Comec? Cadê essa comissão para ir de bairro em bairro? Posso agregar responder? Esse povo? Pode. Então veja bem o seguinte, quando eu assumi o Comec, você sabe o que é que eu fiz? Eu fiz o café da manhã nos bairros. Benção. Eu fui para todos os bairros e lá no bairro, os pastores aonde a gente ia fazer o café, saía, porque ele conhecia onde eram os pastores do bairro, saía de igreja em igreja chamando para o café dos bairros e poucos compareciam. E isso foi feito no Pedra 90, em vários bairros nós fizemos isso. Fizemos isso durante 6 meses, eu tirei o café da manhã do centro da cidade, das igrejas grandes que o pessoal reclamava, e fui para o bairro perguntando para ele uma pergunta: o que é que você quer que o Comec seja para a sua igreja? Para a gente fazer um censo e saber qual era a necessidade. Porque embora eu estou desde a fundação do Comec, já fui diretor, mas agora que eu sou presidente. Então só posso responder pelo meu mandato. Então, essa foi a nossa iniciativa. E muitas das vezes o café era custeado por nós mesmos. Porque há muitas igrejas que a gente ia, não tinha recurso. Então nós Por fizemos... aí você já vê a necessidade das igrejas, né? Então, nós fizemos isso, oferecemos, em todas essas igrejas que nós fomos, oferecemos cursos, tinha muitas pessoas com voluntário para dar cursos, até para orientar financeiramente, para como organizar a parte financeira, para como organizar a questão documentária. Há pouco tempo, até porque o Comec não tem recurso para isso, né? Até a mensalidade, a anuidade que tinha, que era de R$150, eu isentei. Hoje, para filiar o Comec, ninguém paga nada. Mesmo assim, recebe a sua credencial e tem direito a benefício. Por exemplo, há pouco tempo eu consegui, com uma parceria, contratar um advogado, um contador, e eu coloquei em todos os grupos que tem de pastores ao meu alcance. E pedi para aqueles pastores que estavam ali, que tivessem outros grupos, fizessem chegar em todas as igrejas
esse benefício. Aí, agora, pasme você. Até hoje, até o dia de hoje, só uma igreja foi lá para ver a documentação, e a documentação toda encaminhada, foi feito. E tem mais, a gente já com modelo de estatuto, né, com modelo de ata, que as coisas simplificou muito. Foi feito isso, aí a gente passa para o advogado, ele assina e o contador vai dar entrada e vai ver a viabilidade na prefeitura, e muitas pessoas demoram porque dá um endereço e quando vai olhar no Google Mapa, o endereço é outro, entendeu? Aí tem que voltar e aí fica aquela enrola e vai e volta de documentação. Então, Compreendo. todas essas providências têm sido tomadas, e aí o que a gente faz? Por exemplo, nós temos ali três grupos. Um tem quase 200 pastores, outro tem, o do Comec tem 160, e o do Comec Mulher está em 70 e poucas mulheres pastoras. Então, dá um universo de quase 500. E a gente pede para esses pastores compartilhar o que o Comec está oferecendo. Essas informações não chegam, né? Exatamente. Onde é para chegar. Então, aí o que acontece? Nós jogamos na rede social, joga no Instagram, joga em tudo. Eu vejo o seguinte, na Marcha para Jesus, só para você ter uma ideia, a Marcha para Jesus, nós chegamos de visualizações das igrejas que estavam visualizando a Marcha para Jesus, 1.140.000 visualizações. Então significa que as pessoas... Não é falta de informação. Está tendo ali a informação. Então, agora o Comec não tem uma estrutura financeira para criar uma comissão de censo. Todo mundo que está ali é voluntário. A pastora está ali, todo mundo é voluntário. Tem salário, Não tem salário, não recebe nada. A gente mete a mão no bolso. Mas uma instituição tão antiga como a Comec não tem nenhum recurso do governo, sendo que o governo tem recurso para isso? Não, mas é assim. Quando se trata de recurso de governo, eles costumam o seguinte: você tem que criar uma ONG, um instituto, para fazer a captação, um evento para poder dali você tirar. Aí eu não faço isso porque eu acho isso uma irregularidade. Porque se eu pego uma coisa para fazer o evento, eu tenho que fazer o evento. Eu não vou usar aquilo ali para tirar um recurso para fazer outra coisa. Eu estaria defraudando ou roubando. Coisa que eu não faço. Às vezes eu não consigo pegar tanta emenda porque, às vezes, alguém pede uma comissão, fala, se for para a comissão eu não vou pegar, porque eu vou ter que dar uma nota falsa. Então, todas essas coisas acontecem. E eu sei que você é um homem honesto, que eu lhe conheço há muitos anos. Então, aí, devido a isso, agora nós estamos tentando fazer, tentando fazer algumas parcerias para vir dar à entidade alguma coisa, mas as pessoas não procuram. Para você ter uma ideia, é tanta coisa que a gente oferece, oferecendo, eu estou pagando, agora eu estou pagando advogado e contador, entendeu? E um escriturário que fica lá, que também é formado também, advogado, não tem OAB, mas está lá. Ele que faz toda a documentação e todo dia ele está lá de 1h até às 17 horas para atender o pessoal, e ele agora já manda, gente, eu estou aqui à disposição, e as pessoas não vão. E eu sei que aquelas pessoas não têm documentação. Pois é. Quer dizer, então a pessoa também precisa correr atrás. Se mover. Exatamente, mas é o que o senhor está acabando de falar. Eu até parabenizo por essa administração que o senhor está colocando aí agora, só que tem um porém. Essas informações, de uma certa forma, estão sendo bloqueadas, de alguma forma, que não estão chegando nessas igrejas. Agora eu vou falar. Viu? Agora eu vou falar uma coisa muito importante para você. Existe uma meta, quando você estava falando a respeito, por exemplo, da marcha. Rapaz, o que a gente já fez para poder levar o povo para a marcha, até dando caneco de graça, até dando camiseta de graça, até isso a gente tem feito. E aí as pessoas, eu não vou na marcha, porque eu não gosto da marcha. Eu acho que a marcha é isso, eu acho que a marcha é aquilo. Cara, é assim, todo mundo tem que ir para a marcha para marchar para Jesus. Isso. Se for para marchar para ficar curiando, para ficar falando mal, é melhor ficar em casa, porque ele vai atrapalhar. Vai tirar toda a parte espiritual. Por exemplo,
nessa marcha para Jesus, uma das coisas, um dos milagres que aconteceu lá, uma mulher chegou lá cheia de dor, com câncer no estômago, né? Câncer no estômago, câncer. Na hora da oração, ela sentiu a graça e o poder de Deus, a dor desapareceu e ela testificou. Nós colocamos até um vídeo na internet para as pessoas. Gente, compartilha isso aí. Ninguém compartilha, alguns curte, outros não curte, nem o milagre. Quer dizer, mas gosta de falar mal. Uhum. E por que não fala bem das coisas que acontecem bem, de vidas que são aceitas Jesus? Eu recebo muito feedback. Pastor, meu casamento foi restaurado, eu reconciliei, eu voltei para Jesus, Jesus me restaurou, Jesus me renovou, mas ninguém fala disso. Entendeu? Então, existe uma mania, ou é um espírito, e que a gente tem que orar e repreender. Esse espírito, você vai enfrentar ele até você morrer, porque tem o Sambalak e Tobias e tem o Neemias. Agora, veja só, verdade. A Comec, vamos dizer assim, nós, aqui nós temos mais de 35 igrejas Glória que a Deus. fazem a programação aqui. Certo. E eu perguntei para todas elas, ficou sabendo da Marcha para Jesus? Ficou sabendo da Marcha para Jesus? Ou seja, nem eu sabia da Marcha para Jesus. Araújo, eu não sabia da Marcha para Jesus. Mas como Certo? você não sabia? Aqui não mais chega nenhum vezes cartaz, aqui não chega nenhum cartaz para nós fazer a divulgação. Eu até reclamei com o Caleb, que é da Assembleia de Deus, esteve participando também da marcha. Uhum. Eu reclamei com ele, aqui não chega nenhum cartaz. Então eu perguntei para diversas igrejas, vocês ficou? Não fiquei sabendo. Passou a marcha, você não ficou sabendo. Então por quê? Eu falei para o irmão, vamos indagar o pastor Sena, por que essas informações não estão chegando? Por quê? Porque, pastor Sena, nós somos um povo aqui em Cuiabá muito grande. Eu sei. As igrejas são muito grandes. Pastor Ana, se for somar as igrejas, pastora Carla, se for chamar as igrejas, nós somos um povo muito grande. Muito. Só que o que acontece, pastor Sena? O senhor há de ouvir comigo que existe um Golias no meio entre as igrejas e o Comec, certo? E esse Golias tem que ser derrubado. Pois é, mas quando para você derrubar, você eu vai acredito convidar... nisso, mas para derrubar esse Golias, né? Eu acho que não é um Golias, não, é muitos Golias, sabe por quê? É o Golias e a família dele. Porque A muito, união, né? sabe por quê? É porque muitas pessoas se acomodam em fechar em quatro paredes. Isso. Entendeu? Então, eu não vou misturar, eu não vou misturar. Só que nós temos que quebrar. Só que nós temos que quebrar. A gente até tenta, né? A gente volta lá na submissão, estar sobre a missão. Aí é que tá o negócio. Nem sempre todo mundo está de acordo e quer estar na mesma missão. Certo. Né? Verdade. Tem uma outra visão, tem uma visão diferente. Ou, né, o senhor Sena não falou, mas muitas pessoas vêm para ele, encosta nele, vamos dizer assim, e aí para ter benefícios. E aí, quando não consegue o benefício, vai embora. E sai falando mal. Ainda sai falando mal. Porque é isso. Todo mundo acha que o Comec é uma porta para benefícios. E não é sobre isso. Nós estamos falando sobre cuidado, sobre orientação, acompanhamento, exatamente. Você está entendendo? Sobre essas ajudas. Ó, o Comec tem câmera para as igrejas, tem lá advogado, tem tudo o que para poder estruturar, né? Estruturar uma igreja. Isso é bom. E nem tudo nem tudo você consegue fazer gratuito. Não tem como. Mas a gente consegue fazer as coisas lá embaixo. Parcerias. Entendeu? Uma parceria, mas é assim. Existe uma barreira, um egoísmo, um ciúme, ou esse tipo de situações. E que o que é que a gente faz? A gente vai fazendo aquilo que a gente pode. Por exemplo, o Comec Mulher está pegando agora, vamos dizer, um linguajar jovem, né? Está pegando uma vibe de crescimento, mas mesmo assim, todo café não é as mesmas. Sempre vai. Toda vez é uma pessoa diferente. São pessoas diferentes que vai. São as pessoas diferentes que vai. E as pessoas estão indo, estão se informando, o grupo está aumentando. Então é assim, ó, eu isentei no última solenidade que nós fizemos para entregar quantas credencial? Quase 200 credenciais. Mas ainda tem lá 70 credencial que a pessoa não foi buscar. De graça. Eu isentei a taxa. E de graça, e a pessoa não foi buscar.
Entendeu? Fizemos uma homenagem aos pastores para entregar um certificado agora do Comec. Mais de 200 e pouco, quase 300 pessoas colocou, não, eu vou aí. Fez a lista lá. E não foi. Não Então, você vê o seguinte, nós estamos nos esforçando. Agora, poxa, as pessoas também têm que... Eu falei, gente, eu vejo pastores... Você não acha que precisa de mais reunião, chegar mais nessas igrejas, visitar mais essas igrejas, Mas a gente se aproximar mais deles ainda, para quebrar esse Golias que entra entre as igrejas e o Comec? Mas a gente a gente tem feito isso, a gente tem feito, nós temos feito isso. Nós temos feito isso. Mas você tem que entender que os pentecostais, pastor, eles têm a mente muito fechada ainda. Deixa eu falar. Tem um ouvinte aqui falando assim, o ego das pessoas faz com que essa falta de união aconteça em Cuiabá. Essa pessoa não é daqui, está nos ouvindo e está conseguindo entender a gravidade dessa desunião no meio nosso. Então a frase mais correta, essa é uma frase, é o bem ego. chateado, mas eu vou mudar de assunto e vou perguntar aqui. Deixa só eu responder, falar uma coisa com o pastor. Pastor, o senhor podia fazer um compromisso conosco, tanto o pastor Sena comigo. O senhor falou que tem mais de 200 pessoas que não conhecem o Comec. Então, essas pessoas, pedir para essas pessoas, se realmente elas querem, nós vamos até elas, ou elas vêm até o Comec conhecer, porque nós temos sede própria. Sabe por quê? O Comec fica de frente com a Câmara. Não tem como de lá da Câmara, de lá do Comec, da sala que tem um vidrão, eu vejo, Araújo, muitos pastores de tudo quanto é bairro ir na Câmara, atrás do vereador. E o Comec fica bem de frente. Eu fui lá 3 vezes e batei com a porta fechada. No Comec? Você não deu sorte. Deixa eu te falar. Mas é que agora... Inclusive a pastora Ana é testemunha. A Ana é testemunha. Que teve uma vez que eu fui lá 3 vezes, a porta estava fechada, aí eu fui lá falar com a Ana, visitar a Ana lá, tomar um café na Câmara. Eu voltei lá 3 vezes. Eu fui na Câmara 3 vezes, 3 vezes eu fui no Comec e a porta estava fechada. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero colocar à disposição de você, você sabe disso, você sabe disso, pastor, você sabe disso. Eu sei, eu te conheço. Para qualquer divulgação do Comec, qualquer divulgação, certo? Você pode trazer aqui o cartaz, você pode trazer aqui a vinheta, nós vamos tocar a vinheta, nós vamos colocar, nós vamos comunicar, nós vamos dar o panfleto de cada irmão, cada pastor que adentrar aqui. A gente fica feliz. Só que nós precisamos que façam isso, nós precisamos nos unir. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui, rapidinho. A pastora Carla já vai falar ali. Quando nós abrimos a Raia da Adorá, há 12 anos atrás, nós abrimos com um objetivo. O objetivo da Raia da Adorá era quebrar essa confusão de eu não vou na igreja de fulano, não vou na igreja de ciclano. O objetivo da Raia da Adorá era unir essas igrejas. Trocarmos telefone para eu visitar a tua, tu visitar a minha, outro visitar a outra, para nós acabarmos, porque nós somos grandes. Se nós unimos as nossas forças aqui, nós elege governador, nós elege deputado, nós elege senador. Não tenho dúvida. Nós somos grandes. Só que essa desunião, nós precisamos acabar. Então, o que acontece? Por mais que você faça, a pastora Carla, em busca de mulheres guerreiras, o pastor Sena, por mais que nós façamos, nós ainda vamos encontrar resistência, porque no meio da obra existe o Sambalak Tobia que vai dizer assim, não, aquilo é politicagem, aquilo é não sei o quê, aquilo é não sei o quê. Só que nós temos que continuar, pastora Ana, batendo, até que a pessoa reconheça, chamar, buscar, que nem você fez, isentou taxa, porque as pessoas dizem, isso como é que é só dinheiro? Não, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você não paga mais a taxa, mas faça parte conosco. Você está entendendo? Fizemos isso. Então nós coloca hoje a Rádio Só para você ter uma ideia, como eu sou insistente, o Comec tem 41 anos e eu faço parte do Comec os 41. Então eu venho batendo nessa tecla aí faz tempo. E agora como presidente, 2 anos e meio, batendo mais ainda. Ainda tem mais. Eu não sei se muitos pastores vão querer continuar no Comec ou se vão vir, porque eu já até falei com a pastora Carla, e lá na reunião de mulheres, que na próxima gestão, se eu for candidato a presidente, a vice-presidente vai ser uma pastora. Glória a Deus. A pastora Carla estava falando aí de submissão e tal. Olha, a Bíblia tem 15.189 versículos, 5.149 capítulos. Eu não acho um
capítulo, um versículo, proibindo a mulher de trabalhar na obra de Deus. Isso não existe. Não existe. Não existe um versículo em 15.189 versículos que tem a Bíblia. Não existe um que diga assim, ó, é proibido a mulher trabalhar. É verdade. Então o que acontece? Se existe esses patamares, tem que ser quebrado. Tem que ser então como quebrado. é que nós quebra, Estamos pastora quebrando. Carla? Na existência. Mostrando para as pessoas que têm essa mente fechada que nós somos diferentes. Então nós coloca, eu vou parar a minha fala, senão nós vamos passar do horário e vamos embora. Nós coloca a Rádio Adorai, pastor Sena, para divulgar o Comec, faz a vinheta, traz a vinheta, vai fazer um projeto, Amém. traz aqui, comunica aqui, nós colocamos à disposição para que esse paradigma seja quebrado e as pessoas venham realmente entender o que é o Comec e nos unir. Porque nós unidos somos mais fortes, não é verdade? Amém. Pastora Carla, Verdade. desculpe, pastora Carla. Não. Deixa eu fazer essa pergunta. Qual foi a importância do apoio que o senhor teve das autoridades públicas e dos parceiros, né, para esse evento tão grandioso que é a Marcha para Jesus, pastor? Que hoje é conhecidíssimo aqui dentro do nosso estado, É né? verdade. Eu, na verdade, é o seguinte. Como diz, a pior parte que tem na organização da marcha é você buscar apoio das autoridades. Que pena, né? Eu tive na Marcha para Jesus em São Paulo, lá com o apóstolo Estevão. Meu Deus, que coisa diferente. As autoridades não só participam, mas investem para que a marcha seja... Só para você ter uma ideia, o palco da Marcha para Jesus em São Paulo foi melhor do que o Rock in Rio. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Melhor do que o Rock in Rio. Aqui é como se fosse, como se você estivesse pedindo esmola. Eu já cheguei em gabinete de deputado, entre aspas, que diz que é cristão, que é evangélico, Araújo, que ele chegou a falar para mim assim, pastor, não sobrou nenhuma emenda. Não sobrou. Eu já falei com ele, sobrou, você quer dar o resto para a obra de Deus? Uhum. Não sobrou nenhuma emenda, senão eu daria. Eu já teve outros que deu a emenda, 2 deputados, um federal e um estadual, não vou falar nome por falta de ética, que deu a emenda, certo? Nós fizemos o compromisso, ficamos com o nome de mal pagador, outros dizendo que nós desviamos as emendas, mas a gente não ficou fazendo má propaganda, mas foram 200 mil que nós fizemos compromisso e que não entrou. E o deputado ainda chegou a falar assim, no ano que vem a gente vai compensar. Ele realmente compensou, não deu nada e nem pagou a que tinha compromisso. Mas nós tivemos que devagar, quase parando, desfazendo de coisas próprias nossas para poder honrar compromissos. Então, essas coisas, essa marcha, por exemplo, essa marcha estava orçada em quase 900 mil. Por quê? Porque parlamentar falou assim, não, vou pôr tanto, e aí, vai sair a emenda. Então, só saiu 400 mil de emenda. Só para você ter uma ideia. Aí, para poder romper as barreiras, fui correndo atrás de um empresário que pagou uma coisa, de outro empresário que pagou outra coisa, e uma parte que, só para você ter uma ideia, a marcha já aconteceu, né? E 50% do orçamento da marcha nós ainda não recebemos. E aí... Já está indo para outra marcha, né? Então só para você ter uma ideia. E aí nós estamos trabalhando agora com um grupo de empresários em São Paulo e Rio, que nós queremos fazer uma Expo Agro junto com a marcha, para que a gente dependa o mínimo possível de emenda parlamentar. Infelizmente, nós pagamos imposto, nós ajudamos, mas é complicado, é difícil. Além disso, Araújo, nós temos uma situação, que eu acho que é até bom esse espaço aqui, de que existe tanto olho gordo, de pessoas que
às vezes fala que Se diz amigo. se diz amigo e tudo, que fica de olho querendo que a gente pega dinheiro da marcha e faz divisão. Sei, Então entendi, aí pastor entendi. Sena não presta, não serve, pastor Sena está usando o dinheiro, o pastor está fazendo isso, sabe por quê? Porque eu não faço rateio. Entendeu? A pastora Carla acompanhou aí a marcha, aí, a dificuldade nossa. Pastor Sena queria parar os cantores que vinham. Ele queria, se pudesse, porque a multa era maior. Mas ele até tentou Eu tentei. cancelar os cantores que vinham de fora por causa disso. E aí, sabe o que aconteceu? Para que as pessoas entendam E como... esse esclarecimento, pastor Sena, é excelente. Você não sabe o tanto, pastor Ana, que é aproveitável, porque as pessoas que não entendem, que ficam por fora, que só ouviu falar, vai começar a entender a dificuldade do Comec. Só para você... Não, e tem mais uma coisa. Então, mais uma coisa para você saber. Até ameaça nós sofremos. Entendeu? Se não pagar o contrato aqui, nós vamos divulgar, vamos fazer isso. Tiveram, como diz, a infelicidade de São Cristão, de ligar até para o apóstolo, ó, não vai não, cancela aí daí, porque nós não... Você está entendendo? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Não, tiveram divulgação, né, pastor? Tiveram divulgação em rede social. Exatamente, ainda fala. Mal, fazendo ainda campanha contra entendeu? a marcha, gente. Teve um monte. Então... Quer dizer, mas as pessoas não sabem. A gente não fica aí divulgando tanta dificuldade e o que a gente passa, certo? Então, eu realmente, assim, presidente do conselho, as marchas para Jesus, daqui para frente ela vai ser diferente. Quem quiser ir para a marcha, vai marchar, mas eu não vou me preocupar em ficar trazendo atrações nacionais, porque todo mundo quer, mas ninguém sabe o preço que a gente paga e depois ainda sai falando e sai dizendo mal. Então é o seguinte, você quer ir para a marcha? Vamos cantar, as bandas das igrejas que vai cantar, se quiser marchar, vai. Mas vai dar só 100 pessoas, amém, vai 100 pessoas que vai realmente marchar para Jesus, não vai marchar para adorar ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Carla, responde para a gente, quais são os projetos que a senhora pretende desenvolver ali dentro da Comec? Então, ou que já está desenvolvendo? Já é um desejo do meu coração, primeiro de uns dele é trazer essa unidade, né? Quando o pastor estava falando sobre unidade da igreja, até quando eu saí, eu pedi uma palavra para o Senhor e o Senhor me falou exatamente sobre unidade. Qual que hoje é a maior dificuldade? É realmente trazer essas mulheres. Então, o principal agora, o meu trabalho agora é trazer elas para conhecer, e que esse espaço é bom. Conhecer realmente o que é o Comec, que tem, o que eu tenho, porque muitas das vezes você vai falar assim... Você convida, o que eu vou fazer lá? Não, eu vou fazer o quê? Mas eu vou vir pregação? E não é sobre isso, porque todas as vezes que a gente faz, todos sabem que a gente está reunido, a gente faz não só o culto, mas tem aquele momento, né? Nós fazemos um café para elas, para ter esse momento mesmo de puxar, para poder ter unidade. Então, o principal agora... é trazer unidade. Dentro disso, entender a necessidade de cada um e poder ajudar dentro da necessidade de cada mulher. Fala do projeto do bate-papo, né? Que aí, eu até falei para vocês semana passada, que é o projeto que eu quero fazer, que ele é a roda de conversa com pastoras e líderes. Então, uma roda de conversa com uma psicóloga, uma terapeuta, para poder auxiliar. Porque, gente, querendo ou não, se a gente for buscar o censo, porque eu vi que o pastor gosta de censo, a maioria das nossas igrejas hoje tem muita maioria da liderança estão doentes, estão sobrecarregadas, foram muito, e aí sai. Então, nós temos isso, e por isso que muitas das vezes o ministério até fica, né? Eu conheço pessoas que hoje não querem saber de igreja, porque foram machucadas. Então, nós precisamos entender, trazer para perto e poder ajudar. E auxiliar nesse crescimento. E entender que crente sem luta não existe. Verdade. Não existe você ser cristão, estar servindo a Deus e não ter luta. Não ter um abençoado para levantar e falar mal de você mesmo, para levantar contra você. Não vai ter.
né? Isso é fazer. Jesus foi perseguido. É. E olha que Jesus veio e ele não fez assim, ele não chegou fazendo milagre. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre, ele até brigou, né? A mãe dele chegou a hora. Não, peraí, que eu ainda quero ficar escondido. Você tá entendendo? Ele não chegou fazendo. Quando ele morreu, Jesus morreu na cruz, ele poderia escolher não morrer. Ele poderia estar ali e não morrer. Mas ele mesmo opinou. Veio aqui, morreu por mim e por você. E aí nós precisamos entender isso. Precisamos entender o sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você. Para dentro disso eu poder entender o ministério. Se eu não entendo o sacrifício de Jesus, eu não consigo fazer ministério. Existe uma coisa, Tá com o professor em casa. viu, pastor Araújo, existe uma coisa tão incrível no mundo. A gente trabalha muito na rede social. Por exemplo, quando eu lancei a minha pré-candidatura, né? E aí a gente faz um fly, um banner e coloca nos grupos, tudo. Você acredita, as pessoas não curtem, não compartilham. Mas não pode aparecer alguma coisa de Lula, que o pessoal posta lá no grupo, todo mundo comenta e compartilha. Entendeu? Quer dizer, eu fico pensando, poxa vida, não podia compartilhar da gente que está fazendo alguma coisa, que está trabalhando. Olha bem, as leis que tem aqui, eu sou autor da lei que isentou a taxa de água de todos os tempos. Desde 99 as igrejas religiosas em Cuiabá não pagam água. Projeto de quem? Do pastor Sena. A lei da Marcha para Jesus, não aprovado pelo, não, quem fez, a lei quem fez foi o Osmário Dalto. Osmário Dalto. O projeto é meu, foi um projeto de campanha minha em 96. Uhum. Aí eu peguei, vendo o sacrifício que era as Marchas para Jesus e tudo, fiz então, na gestão do Wilson Santos, com o vereador Levi Levi, colocando a Marcha para Jesus no calendário municipal, segundo sábado de junho, Marcha para Jesus, para poder ter, e como eu trabalhava na Secretaria do Bem-Estar Social, e na Fonte 100 nós colocamos naquela época 80 mil para poder ajudar na marcha já na Fonte 100. Quem fez isso? Pastor Sena. Aí levei para o Estado, pediu o deputado Carlos Brito, colocou no Estado aí e passou a ter as emendas também do Estado, né? Quando o pessoal queria construir 2 Budas na Chapada e que alguns pastores já estavam quase aceitando, eu tive que dar uma meio de maluco na reunião lá e falar o seguinte: se colocar Buda na Chapada, eu vou espalhar isso em tudo quanto é lugar, dizer que vocês estão priorizando. Eu perguntei para o secretário na época, Ricardo Henry. Eu me lembro dessa polêmica. Eu perguntei para ele, Ricardo Henry, me diz o seguinte, meu amigo, você sabe quantos budistas tem no Mato Grosso? Não sei não, deve ser uns 30 mil. Eu falei, não, tem 2.900. Agora você vai beneficiar 2.900 e tirar 95% dos religiosos que não concordam. Nessa reunião estava padre, bispo, umbandista, estava todo mundo. Eu chamei todo mundo para essa reunião. Uhum. E aí ele falou, não, mas é que vai trazer turismo. Que turismo? Vai trazer maldição. Falei para ele, esses 2 Budas que você está querendo colocar aqui, foram os 2 Budas que derrubou lá na porta da cidade, no Afeganistão. A maldição estava lá, vocês querem trazer para cá? Aí, olha bem o que aconteceu agora hoje. Uhum. Não tem esse chapadão que está caindo nas pedras? Tem sim. Era ali que era para fazer os Budas. Uhum. Agora você imagina, as pedras estão caindo com um caminhão passando e se o pessoal botar explosivo ali, ia destruir o meio ambiente. Deus nos usou para não deixar aquilo acontecer. Glória a Deus. Certo? Então, agora nós estamos com 2 leis. Uma que já passou 5 vezes na comissão, na sessão da Assembleia, já passou por uma comissão, falta só mais uma comissão que é equiparando, um projeto equiparando as igrejas com a escola. Porque toda vez que uma igreja quer buscar um benefício, tem que criar uma ONG, uma associação para poder ter um benefício. Quer dizer, tem que fazer uma gambiarra, na verdade. E aí eu fui estudar essas leis no STF e tudo, então criamos uma lei que é exatamente equiparando a igreja à escola. E aí nós entramos ali com o deputado Júlio Campos, a comissão de advogados olhou e falou, pastor, você não precisa mudar nada, já foi aprovado 5 sessões, já foi aprovado numa comissão, e na Comissão de Constituição e Justiça agora vai ser aprovado, que eu também já conversei, e aí vai para sancionar. A partir dessa lei, qualquer igreja que tiver legalizada
entendeu? Legalizada, vai poder chegar num deputado, no vereador, pedir uma emenda e ela mesma poder executar. Porque não podia, porque o Estado é laico. Inventaram isso só para a igreja evangélica. E agora criamos um outro projeto que já está na Câmara, sendo apresentado pela vereadora Samanta Iris, que é o projeto Unir. Nós fizemos um projeto Unir, que é todos os benefícios que tem na prefeitura, que já é direito dos templos religiosos e entidade, se juntar em uma só lei, que vai se chamar Unir, certo? União de Impostos. E nessa lei é o seguinte: quando um contador for fazer um registro numa igreja, que ele tirou o alvará, todos os benefícios que tem ali, ele já vai receber diretamente, não vai precisar de ir numa secretaria para pegar o direito da isenção da água. Disso. E além do mais, nessa lei está pedindo também a isenção de taxa de iluminação, de taxa de lixo e de TBI, se for no caso de transferência de documentação. É uma lei que a vereadora está apresentando agora. Eu entreguei essa lei, inclusive, na frente do prefeito. Falei, prefeito, estou entregando a lei aqui, mas é o senhor que vai sancionar. Aí ele falou assim, não, se for beneficiar, pode contar comigo. Então, é mais uma lei que nós estamos fazendo ali. Tudo isso, uma ação do Conselho de Pastores. Então, muita gente que está aí sem pagar a taxa de água, foi um benefício, não sabe que também foi uma ação de dentro do Conselho de Pastores. Na nossa gestão ali, como diretor de ação política, quando o Comec tinha ação política social. Então, agora, as pessoas também precisam entender. E aí, eu coloquei a minha pré-campanha e sabe o que eu vi de alguns pastores muito ligados, muito próximos, e que já foi bem servido, falou para mim, pastor, na hora que os pastores souberem que você tem dinheiro, todo mundo vai vir para sua campanha. Eu falei, então não precisa. Eu não quero. Se for para comprar voto, vamos comprar voto de quem não é evangélico, pelo menos o pecado vai ser menor. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, então, se você faz lei que beneficia, eu já consegui emenda para entidades aqui que faz social de 400 mil de emenda. Tudo isso a gente já fez. Mas quando chega uma hora de disputar a eleição, se você não tiver dinheiro, as pessoas falam, o pastor Sena não tem dinheiro, não adianta. Então, ele quer o quê? Pastor Sena vai ser candidato para poder comprar voto? Eu falo, se é para comprar voto, vota nos que estão comprando aí. Se vocês acham que ele é melhor, deixa eles lá, eu fico na minha, vou cuidar da minha vida. Deixa claro quanto tempo tem que o senhor é presidente do Comec, como presidente. Você tem 41 anos de Comec, mas o senhor está presidente? 2 anos. 2 anos. 2 anos só. 2 e já anos. tem quantas leis que o senhor lançou? Uma agora que vai ser São aprovada, né? duas. E uma que já foi... Só agora foi 2. Isso. Uma marcha para Jesus foi mais 2. A isenção da água foi mais uma. O Comec também trabalhou na isenção de IPTU dos templos alugados. Gente, é tanto benefício que a gente tem feito. Que o senhor já fez. Entendeu? E as pessoas não... Nem procura. Pastor, nós precisamos deixar uma coisa bem clara, que eu vou... Todas essas isenções, para a igreja ter, ela precisa... Tem que estar legalizada. Estar regularizada. Regularizado. Isso precisa ficar muito claro. O Comec está à disposição para poder ajudar a regularizar. E isso foi algo da gestão do senhor, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, quando a gente estava vindo para cá, o pastor Davi Estevam aqui do Pedra 90, né? Rua 17. Pentecostal Missionário. Então, ele falou, pastor, eu estou precisando eu estou fazendo uma nova eleição, regulamentar da minha ONG, o que é que eu posso fazer? Falei, peguei, liguei para o contador, passei o contato dele, falei com o contador já está entrando em contato com ele para poder ajudar a regulamentar. Então é isso, nós estamos ali para poder ajudar a fazer. Agora as pessoas também têm que... E o senhor sempre quis ajudar os pastores de uma maneira... Eu conheço um pouquinho só, tem quase 10 anos aí que eu venho caminhando com o pastor, e eu vejo sempre e não é só em Cuiabá, né? Vaza Grande, o senhor travou uma guerra assim tão grande ali naquele lugar. Sim. E para poder trazer esses benefícios e colocar na cabeça dos pastores que eles precisam legalizar as suas igrejas. Lá já tem uma lei agora que foi aprovada pela prefeita, entendeu? Mas as pessoas não sabem que nos bastidores, quando eu tive com ela, eu falei com ela, você quer ser, como diz, acabar com essa guerra que você está tendo aqui na Câmara? Faz as coisas para Deus.
Glória porque a Deus. você foi eleita com um projeto de Deus. Foi, Eu peguei o vídeo e falei assim, vou só para lembrar sua memória. foi. Na Marcha para Jesus em 2024. Olha bem, eu peguei, fui entregar um convite para a Flávia, lá no escritório dela. E quando eu entreguei o projeto, o presente para ela, eu olhei para ela e falei assim, olha gente, tá na rede social. Falei, eu estou entregando aqui um convite para a próxima prefeita de Várzea Grande. Glória a Deus. Foi uma palavra profética. E ela estava lá em último lugar que ninguém nem sonhava. Botava fé. Certo? Mas sabe o que aconteceu? Algumas pessoas, por conveniência política, ligou para mim, só não pode fazer isso. Falei, o quê? Só falou lá que ela é a próxima prefeita e falei, e não posso falar? Eu sou profeta, não posso falar? Não, mas é porque eu já tinha um acordo aqui e tal. Eu falei, gente, olha, vocês fazem acordo se vocês quiserem, é uma liberdade de vocês. Mas eu ando segundo a vontade de Deus. Hoje ela é prefeita. Eu tive com ela essa semana. Ela foi na Marcha para Jesus, subiu no caminhão, ela chegou lá, me abraçou e falou assim, foi na Marcha para Jesus que Jesus me deu a vitória lá. Eu estou aqui agora na Marcha para Jesus para ele me dar paz para administrar. Glória a Deus. Você vê, é um ato de fé dela De fé, também. de fé. E hoje, você viu lá na Câmara Municipal, né? Tinha que ter uma votação para poder deixar ela trabalhar. E a oposição já foi para lá para dizer que não ia aprovar. E eu simplesmente falei com ela e falei com o secretário Silvio. Falei, ó, nós estamos orando aqui e vai dar certo isso aí. Não se preocupa não que na hora certa vai dar. Mais tarde que eu olhei a reportagem, a oposição toda voltou e ainda aumentou a margem de 20% para 30% para ela poder. Quer dizer, então Deus está no controle de tudo. Agora as pessoas, Araújo, ela tem que querer. Né? A gente não tem como dizer assim, Eu tô falando desde o início, entendeu? né? Tem que querer. Se quiser, nós estamos aqui. Eu até falo, olha, alguma pessoa pede uma coisa para mim, olha, eu não tenho, mas vou pedir também. Vamos É assim que a gente faz. Uma coisa bem clara, né? O Verdade. Comec tem todos esses benefícios, porém, precisa a igreja estar legalizada. Porque muitas das vezes ele vai lá, vai querer e não tem direito porque não está legalizada. Tem lá a porta para poder legalizar. Só que demora, leva tempo, né? Leva paciência e comprometimento, principalmente do pastor da igreja. E aí não consegue legalizar, depois fala que o Comec não ajudou, o Comec não abriu e faz. Não, são processos. E Primeiro tem coisa, você legaliza, depois você tem os benefícios. Ó, e tem coisa também, gente, que assim, quando chegou o final do ano, muitos pastor, eu sou o Comec, vai lá na secretaria, pega sacolão para as igrejas distribuir. Eu falei, tá bom, vou ver o que é que eu posso fazer. Liguei para o secretário, para o subsecretário. E aí o secretário, eu falei, secretário, ô pastor Sena, a primeira dama queria até falar com você para ver o negócio do casamento comunitário e tal. Eu falei, tá, isso a gente veio depois, eu quero saber sobre os sacolões. Qual é o processo do sacolão? Aí sabe o que ele me falou, Araújo? Olha, pastor, para poder as igrejas pegar o sacolão, tem que fazer o cadastro das pessoas, a renda dele, olha que absurdo, Tem que ser pobre. a renda dele tem que ser no máximo R$218, certo? E aí quando Ou seja, for ele tem que estar em estado deplorável de miséria. Isso. aí Pobre quando miserável. for, aí assim, quando for para fazer a entrega, tem que bater foto e mostrar que entregou. Eu falei, olha, pode tirar o Comec, eu estou fora disso, eu não vou fazer isso. A pessoa, primeiro, quem ganha R$218 por mês já morreu de fome. Já não tá Entendeu? mais- Já não está mais nem aqui. Aí eu falei para ele, outra coisa, a pessoa já está passando necessidade e eu ainda vou tirar uma foto entregando um sacolão para constranger aquela pessoa. Eu não faço isso, eu entrego direto, a gente pede alguém, entrega. Você já viu eu postar no grupo entregando sacolão? Que é uma humilhação, É muito. entendeu? Então, eu falei para o secretário, né, que era subsecretário e hoje é até secretário. Eu falei, ó, eu não vou fazer isso, não vou submeter as igrejas, quem quiser fazer, faz. Mas eu não vou submeter isso. Ainda tem mais. Eu vi pessoas que fez lista, que não foi do Comec, mas fez lista, levou para lá, e aí as pessoas depois ficou cobrando ele, achando que ele pegou o sacolão. Coitado, nem recebeu.
Então, essas coisas assim, aí a pessoa fala, o pastor Sena devia trazer sacolão, doar sacolão. Olha, se for de governo, é difícil. O que a gente pode fazer aí, uma força corrente, é a gente criar um mecanismo para buscar, pedir isso para os atacadistas, para o pessoal, para poder fazer um trabalho. Mas do governo, da forma que está, e eles falam assim, sabe o que é, pastor? É porque se a gente não fizer desse jeito, o Ministério Público bate em cima. Eu falei, o Ministério Público tinha que bater em cima dos ladrões que estão roubando 400 milhões, bilhões aí, eles não fazem isso. E quantas cesta básica estragou lá no... Exatamente. Quantas? Estragou cesta básica com Porque bicho lá. Teve bicho, teve enchente que encheu tudo lá. É. E perderam um monte de sacolão. Mas... Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, pastora Carla. E eu quero que o pastor Araújo Eu acho depois enfatize eu essa acho que pergunta, eu- viu, eu acho- pastor? Eu acho que hoje aqui a gente tirou o tapete, né? Né? Um monte de coisa, né? Como que... Não, tá sendo esclarecedor de uma maneira estupenda. Amém. Verdade. Olha, eu Amém. quero mandar um abraço, pastora Ingrid, que está aqui conosco, a Dalgilza, A da Gisa. Cirlei, que estão aí nos acompanhando, a Niele, Luciano, Juscelino. Então, todos vocês, Ingrid, todos vocês que estão aí nos acompanhando, manda pergunta, faça, aproveita para tirar as suas dúvidas hoje. Olha, nós estamos com o presidente da Comec e com a presidente mulher da Comec. Então, aproveita para você tirar todas as suas dúvidas para depois não falar, olha, eu não sei nem o que é Comec. E se não Tá tirar bom? todas as dúvidas aqui, está convidado a nos visitar ali em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. É o único prédio que tem em frente à Câmara. Não vai pagar estacionamento, porque lá também tem estacionamento, tá? Isso. Tem água para beber e um cafezinho quando você levar um pacote para ajudar. Ô, Glória! Ainda tem essa. Gostei. Gostei dessa. Pastora Carla, como que a Comec Mulher pretende alcançar jovens? Porque a gente está falando da Marcha para Jesus, é um público mais novo, um público que vem trazendo essa novidade para dentro da Comec. É Como verdade. que vocês falam para mim que vocês conseguem fazer com que essa liderança cristã, que a gente tem visto pastores muito novos, né? Sim. Pastores, missionárias. Como que vocês fazem essa busca, Essa captação, essa você captação? Como que vocês pretendem alcançar mais jovens? A senhora e depois o pastor Sena Ó, fala pra eu vou gente. voltar a falar, né? Primeiro nós precisamos que essas pessoas queiram estar conosco. Mas quando a gente fala de jovem, a gente até foi convidado para estar ali no culto de Várzea Grande, do aniversário de Várzea Grande. O primeiro dia foi um culto. E nós fomos convidados a estar ali junto com o bispo. E aí convidamos um grupo de jovens que faz parte da igreja de Várzea Grande, que tem o Ministério de Dança. E ela esteve lá, depois ela foi para a Marcha para Jesus. A ICB Marajoara. Foi para lá, para Marcha para Jesus. E através daquelas meninas, o tanto de meninas que me procuraram querendo fazer o Ministério de Dança. Né? Inclusive elas foram. Eu sempre falo que a Marcha para Jesus ela é uma plataforma. Isso. Um exemplo, lá cantou o pastor Richard, que muita gente nunca tinha visto ele cantar. Ele é da igreja quadrangular de Campo Novo do Pareci. E aí, até pastores dele, da igreja mesmo, que não via ele cantar, viu ele cantar, falou, rapaz, mas ele canta muito bem. Agora está sendo convidado para muitas agendas. Olha aí, tá Então- vendo a porta que se abriu. É assim, é isso que é importante. E a gente fica feliz quando a gente vê o sucesso. Mas é aquela história, né? Jesus curou 10, só um que volta para agradecer. Mas se sobre voltar isso. para agradecer, tá bom demais. Então, quando a gente fala de liderança jovens, é justamente dentro disso, buscar aquilo que elas gostam de fazer, né? Eu fui convidada a ministrar em um encontro de jovens da Igreja Assembleia de Deus Perus, e ali a gente teve um tempo precioso, né? Eles estavam na chácara, a gente teve um tempo precioso de poder trazer. E numa dessas uma dinâmica que eu fiz lá, a gente pôde ver, eu pude ver e quem estava ali, ver como que a juventude tem um anseio de estar, mas muitas das vezes se torna pesado, sabe por quê? Às vezes eu como pai, como mãe,
quero cobrar uma coisa sobre eles que muitas das vezes nem eu faço. Ou jogar um peso e um jugo sobre eles que eles não conseguem ainda carregar. Né? Eu falo porque eu tenho filhas, eu tenho 2 meninas jovens que no decorrer do processo, que viram tudo que eu vivi e passei dentro de uma igreja, chegou um tempo que elas estavam dentro da minha casa revoltada com Deus. Né? Porque não é fácil ser líder, não é fácil liderar. Né? E eu sempre falo para minha filha mais velha, eu falo, Deus tem um projeto na sua vida, você querendo ou não. Você pode até ir passear, mas o que Deus tem vai fazer. Porque o Senhor escolheu você desde o meu ventre. Minha filha, o testemunho dela é muito... Minha filha, ela foi ressuscitada dentro da fêmea, dentro de Cuiabá, né? Com 9 meses de idade. Então, assim, eu sei a dificuldade que é hoje para um jovem, tá? Ainda mais filho de cristão. Nós precisamos entender que filho de pastor, pastorzinho não é. Não é porque o pai e a mãe é pastores escolheram isso para a vida, que eles têm a obrigação de ser. Né? Então nós precisamos entender e amar eles. E entender que Jesus amou a todos e entender aonde eles se encaixam, o que eles gostam de fazer, o que ele está. Porque servir ao Senhor vai além de só liderar, de só pastorear, né? Falar... O jovem gosta muito de desafios, né? Sim. Eu estou sonhando que isso aconteça aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Ceará, o que está acontecendo na Bahia. Jovens, voluntariamente, vai para as praias. Praia. Multidão. 20, 30 mil, só com a caixinha de som e o violão. Não tem som, não tem palco, não tem nada. E o povo começa a adorar o Senhor. E isso estão fazendo na madrugada, entendeu? Enquanto muita gente está assim, ô Senhor, quando é que vai vir o avivamento? Essa pessoa está dormindo, o avivamento está aí. A gente ia para a caravana no Rio de Janeiro e a gente descia para fazer luau, né? Só as mulheres ali. Começava a tocar e fazer luau. Daqui a pouco tinha um monte de pessoas que eram... Então é sobre isso, é sobre começar a fazer. O que querem fazer, onde que vamos fazer. E estamos juntos. Então eu sempre falo, mulheres, o que vocês querem fazer? O que vocês precisam de ajuda? Onde que a gente precisa? Nós temos um sonho, do mesmo jeito que tem o Comec Mulher, de ter o Comec Jovem. Jovens, entendeu? É legal. É um sonho nosso de fazer isso. Mas é aquilo que eu falei no início aqui. Para a gente escolher uma pessoa, tem que ser uma pessoa que, primeiro, é apaixonada pela obra de Deus, sabe? E que não vai se preocupar quando receber ou não. Não vai se preocupar quando alguém fala mal. Entendeu? Mas é aquela pessoa que, não, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer. Porque isso é importante. E eu dou liberdade. Entendeu? Você vê a pastora, pastor, dia tal, vamos fazer. O suporte que está ao meu alcance, eu dou, mas ela faz a programação, faz tudo isso aí. Então, tá fazendo as coisas corretas, tá fazendo a obra de Deus, eu só tenho que apoiar. Então a gente precisa de ter um movimento de jovens, né, dentro do Comec para poder despertar para esse tipo de coisa. Porque alguns já chegam, pastor, e aí, qual a estrutura que a gente vai receber para fazer o encontro? Para fazer, irmão, se for para fazer desse jeito aí, entendeu? Uma coisa que a gente precisa também aproveitar esse espaço, pastor, deixar muito claro, é que as pessoas não podem confundir, por exemplo, o pastor Sena agora é pré-candidato. Né? Então, eles não podem confundir o Comec com a pré-candidatura dele. Exatamente. E muitas das vezes a pessoa mistura. É verdade. Não quer porque ele é pré-candidato ou porque ele é candidato, porque vai fazer... Aqui, ela queria testemunho. Já passa... São quantos cafés das mulheres? 3? 3, não 4. Né? 4 cafés da mulher. Eu nunca usei o microfone para dizer, olha, gente, eu sou pré-candidato, eu nunca fiz isso. Eu não misturo. Porque as pessoas que sabem que eu sou pré-candidato e quiser vir conversar, termina ali e quer conversar comigo, eu converso com todo mundo. Mas eu nunca usei a instituição para dizer, todo mundo agora tem que me apoiar. Nem a diretoria do Comec, dentro do grupo da diretoria, a primeira coisa que foi, gente, eu sou pré-candidato, mas ninguém aqui é obrigado a me apoiar, não. Vocês sabem. Se vocês acharem que eu mereço representar vocês, tá beleza. Se não, né? E para falar nisso, né? Sabe que eu, como diz, eu mudei a minha situação como agora eu sou pré-candidato a senador. Glória a Deus. Né?
Sou pré-candidato a senador. Eu acho que ficou melhor. Há uma brecha muito grande aí, sabe? Eu gostei Né? Ó, disso. há uma brecha muito grande aí, sabe por quê? Porque é uma candidatura de estadual, pra você carregar o voto é complicado, federal também, mas majoritária são poucos, né? E no caso eu seria o único candidato, pré-candidato ao Senado evangélico. Glória. Hoje nós somos 870 mil eleitores evangélicos. Eles vão ter que votar em 2. Então o que eu falei, gente, pode votar no outro lá, mas dá um voto para mim. Né? Vamos dividir o voto. Mas olha, não é fácil não, sabe por quê? A partir do momento que projetou meu nome ao Senado, os grandão já veio para cima. A carga cresceu. Não, já veio para cima para boicotar. Não deixa o Senna passar na convenção, não. Eu estou numa luta na minha convenção, que vai ser dia 28, porque os grandão aí não quer a minha candidatura ao Senado. Entendeu? Mas E- Jesus quer? Aí o pessoal desiste. Eu falei, não, se eu for derrotado, eu vou ser derrotado lá na convenção, mas eu vou para cima até, Até o final. até o final. Se eu tiver de recorrer, entrar com recurso no TRE, eu vou entrar. Se eu tiver de fazer um recurso, eu vou até a última instância. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, veja bem, é o seguinte, só quem pode mudar as coisas horríveis que estão acontecendo no país é o Senado. Isso. O Senado é que tem o poder de impeachment de juiz, de presidente, de tribunal. É o Senado que muda leis constitucional. Então está tudo ali. Quer dizer, se eles não fizerem nada, o Brasil está dessa forma que está. Você vê terminou uma Copa, o Neymar sendo crucificado, o cara não deixaram o cara jogar. Agora ele é o maior artilheiro do Brasil em Copas. Lá na África levantaram uma estátua de não sei quantos metros homenageando o Neymar, enquanto autoridades políticas do Brasil ficam malhando o nosso futebol. Aí você vê, por exemplo, o tratamento de um ex-presidente como está o Bolsonaro. Pô, nenhum marginal traficante é tão maltratado como está Como ele tá. um ex-presidente da República. Né? E aí, família, pô, proibir. Você não pode olhar as coisas só políticas, você proibir filhos de visitar o pai na própria casa. Quer dizer, essas coisas não podem continuar dessa forma. E só quem pode mudar isso é o Senado. Aí eu falei, bom, eu vou para outro lugar, não vou ser candidato a deputado federal, vou para o Senado, mas já comecei a travar uma briga com os peixes grandes aqui, que os caras não querem de jeito nenhum. Mas nós vamos para cima com isso aí. Uma coisa que a primeira-dama falou aqui na programação, que é de muita valia e que a gente precisa ressaltar e afirmar isso, ela falou assim, nós só conseguimos mudar o Brasil quando os cristãos se unirem e começarem a colocar pessoas cristãs no poder. É verdade. Então, assim, se no Senado não tem, você imaginou a gente ter no Senado... Não, e lá tem até um pouco. Até tem, né, gente? Mas é que é minoria. Mas daqui de Cuiabá, daqui de Mato Grosso tem? Não tem nenhum. Então. Mas existe uma coisa incrível isso aqui, que é a última pesquisa que saiu agora, que até 2032, está bem próximo, os evangélicos no Brasil alcançarão 55%. Olha, eu fico assim, quando falo de política, ainda fico meio revoltada com algumas coisas, porque a gente olha assim, o Brasil não passa a ser um país de primeiro mundo, porque você olha assim, o Brasil, ele é o único país, sabe, um país sem lei, único país que permite falarem mal de um presidente da República. Você não tem lei que bloqueia. Fala mal, sai na internet, sai em tudo. Isso faz de tudo. É antibíblico. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Exatamente. Quando eu me levanto contra a autoridade máxima do nosso país, seja ele PT, seja ele de qualquer partido, eu estou em pecado. E aí o Brasil não rompe. Nós não rompemos. Nós temos que sair sair dessa prisão. É exatamente isso. Porque é um pecado que nós não temos. A minha bandeira de luta nisso aí é dizer o seguinte, né? Nós não podemos deixar que o país fique refém de um poder. Não tem como. Entendeu? Nós precisamos entender que Deus ele não perde batalha nenhuma. Mas o povo é assim. O
povo é que elege. Quando o pessoal chega e fala para mim, pastor, se você não tiver dinheiro, você não vai ser eleito, então só vai ser eleito quem tem dinheiro. Você imagina o seguinte, cálculo rápido, pequeno. Qual o salário de um deputado federal? 42. 42 mil, certo? Sem os benefícios. 42 mil. Isso é o... Cento e pouco. É, O 42 dele. Não, esse é o salário. dele. Não, fora isso tem benefício de estadia, tem alimentação, tem tudo mais. Chega quase mas 10 tô falando mil. assim, o salário dele, 42. 42 mil, correto? Quanto por ano? Faz vezes 2, sim. 12. Vezes 500 10 mil. Vai dar mais de 500. Mais de 500 mil. Então, vamos dizer que desde 500 mil. 4 anos dá quanto? 2 milhões. 2 milhões. Como é que você consegue fazer uma campanha gastando 7, 10 milhões? Não, Vai pagar como? Bate a conta? nós temos que sair Sim, desse mundinho. entendeu? Então é isso aí que é a situação. Aí a pessoa elege o cara que compra o voto, depois que ele compra o voto, lá ele só faz aquilo que ele quer. Isso. Aí depois de 4 anos ele volta, vou comprar esse voto de novo. Tem gente que já está de cabeça branca vendendo voto. Mas aí tá lá na pobreza, porque quando você vende o voto por uma mixaria, porque você não conseguiu nada. Então e aí a educação. Eu estudei na Bahia, numa escola, 7 anos de idade, que de manhã a gente tinha o ensino pedagógico e à tarde aprendi uma profissão. Com 8 anos de idade eu já era marceneiro. É isso que nós precisamos, né? E aí a escola hoje que tem muito dinheiro, ele não faz isso. Porque se fizer isso, você vai ver como... Não pode mais nem reprovar. Hoje Isso é preventivo. Eu fui da Pastor época da Araújo, palmatória ainda. Pastor Araújo, Tô na escuta. vamos mudar aqui um pouquinho. Muitos cristãos que estão nos ouvindo ficam perguntando por que nós estamos discutindo política, tudo isso, mas vamos deixar claro... É louvável entender que nós não estamos discutindo política, não. Isso, mas tem muito já seguinte, aqui falando. o assunto aqui é pra mim, Comec. Nós Só estamos que- falando da só que Comec, como que é a uma Comec- associação de pastores, né? E eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Jesus quem? foi Pra mim ou para o pra- senhor, pastor Araújo, que aí o pastor Sena entra e a pastora Carla termina. Que eu gosto de passar para o senhor. Isso aqui está parecendo debate. Você É, fala e também- a gente vai poder... Vamos que lá. o pastor Araújo, Vamos lá. ele me entende. Quem foi que Jesus, para ser enterrado, quem foi que deu para ele aquele túmulo? Mas você já voltou pra política de novo, tá vendo? Tá vendo? Então, mas eu preciso mostrar para as pessoas que Jesus, José de Arimateia, né? se não fosse um político, e quem que era ele? José de Arimateia era senador. Senador. Entendeu? Senador. O senhor consegue entender o que eu quero Sim, começar sim, com o sim. pastor Araújo, com o pastor Sena? Então, assim, o pastor Araújo, ele faz parte, Ou seja, né? para você ter uma ideia, inclusive eu participei, pastor Sena, eu não sei se o senhor se lembra, eu acredito que deve lembrar, porque o seu HD aí é muito bom, a memória, né? Mas eu não Sim. sei se o senhor se lembra, eu participei junto com o pastor Antônio de Jesus, Sim, a qual o senhor fez referência sim. no começo aí do programa, de um simpósio que aconteceu no Hotel Fazenda Mato Grosso. Sim. Conscientização cristã política Sim. evangélica. Não sei Eu se tenho lembra. foto. Isso em 1995. Eu tenho foto lá guardada. Acho que Da mesa diretora lá. Em 95, se não me foge da memória. Inclusive, me parece até que foi promovido pelo Jacomec, né, na época. Sim. Ali no Hotel Fazenda Mato Grosso. Qual que era o objetivo, ouvinte? O objetivo era fazer com que o cristão entenda que nós não vive, ainda que queiramos, separado da política. Tem jeito. Nós depende dela para tudo. Isso. A prova disso é que a nossa amiga Samanta, a esposa do prefeito, né, a primeira dama, esteve aqui na rádio. E eu fiz a pergunta para ela, pastor Sena. Sim. Eu fiz a pergunta, eu falei assim, qual o projeto que a Câmara de Vereadores tem em prol das igrejas evangélicas aqui em Cuiabá? Ela foi categórica em dizer nenhum, né? Porque o projeto de lei depende do Senado, depende da Câmara de Deputados e tal. Não, mas o municipal, ou seja, você colocou aí alguns projetos e leis que você fez e foi sancionado pelo município e as igrejas estão usufruindo. Sim.
Então, quando se faz um projeto de uma outra categoria aí, LGBT e tudo mais, eles dão nome, dão isso, os projetos são aprovados. E por que a igreja não pode apresentar projeto? Da próxima vez que ela vier aqui, ela já vai dizer, não, agora tem um projeto Unir. Para beneficiar a igreja. Então, o que acontece? Quando foi feito esse projeto, Conscientização Cristã, pastora Carla, na época, foi para abrir a mente do cristão que ele tem que votar com consciência, sem compra de voto, né? Porque o crente não pode vender o voto dele, o crente não pode vender, viu? Você não pode vender o seu voto, você tem que conscientizar isso aí. Se você vender o voto, você está em pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, você morre, você vai para o inferno. Acabou o assunto. Você não pode vender o voto. Eu estava ali cortando o cabelo e falando até com o irmão lá da congregação, falei assim, o problema de nós crentes sermos candidatos hoje é que quando nós chega em algumas igrejas evangélicas, eu me apresento, eu sou o irmão Araújo, estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado ou vereador, a primeira coisa que o pastor diz assim, o que é que vai sobrar para mim? Isso tem que acabar. É a primeira coisa, de qualquer coisa que vão fazer. O que eu recebo de pedido, pastor, você pode doar um microfone? Então, microfone, é cadeira. Eu estou precisando de uma doação do microfone aqui para o Comec. Então, as igrejas... Eu comprei a caixa, falta o microfone. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos sofrendo perseguições. Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fechada lá em São Paulo, foi denunciada por causa do barulho. O culto foi ali em Tangará da Serra, nós tivemos uma irmã que foi presa. Sim. Foi presa porque estava louvando. Então, o que acontece? A igreja anda aliada à política. A partir do momento que a igreja separa, você sabe quem liberou? Você sabe que quem liberou o som dela lá, da pastora lá, foi uma iniciativa nossa. Lá em Tangará, né? Lá em Tangará. Fizemos carreata lá, fizemos um protesto. Eu peguei 2 deputados, ligamos lá pro Maçom, né? Que era filho do Saturnino Maçom, que era muito amigo nosso, ligamos para ele, falamos para ele, não faz isso não. No outro dia, os instrumentos dela foi liberado, mas com a ordem do seguinte, para ela colocar a acústica, para não perturbar os vizinhos. Ela falou assim, mas eu faço o culto dentro de uma sala, numa casa, não é nem uma igreja. Tá vendo? Então as pessoas não... Mas as pessoas nós precisamos voltar a fazer esse simpósio de novo, para conscientizar. Você tá entendendo? Eles precisam ter consciência, é como o tava ali falando, o pastor Sena falou um pouco antes. Nós precisamos tirar do nosso meio cristão essa cabecinha pequena que eu vou votar porque eu vou ganhar alguma coisa. Não, tá porque errado. eu ganho agora, aí você ganha. Gente, vamos lá. Eu tenho que ganhar no sentido coletivo. Não, eleger um candidato. E o mais incrível aí é o seguinte, você ganha R$100 hoje, aí você vai lá, o seu candidato que comprou seu voto ganha, né? Mas não faz nada pra saúde, não faz nada pra educação, não faz nada. Você tá lá no UPA precisando de um médico, ele não tá nem aí. E o mais incrível de tudo é que se for comparar leis e tudo que eu já fiz, esses deputados e vereadores que tá aí, nenhum fez por segmento como eu fiz. Em prol do segmento da igreja, né? Nós estamos enrolados, porque os nossos vereadores não têm feito muita coisa, não. Misericórdia. E já tem anos isso aí. Já tem um tempo. Não estão fazendo nada, não. Estão brigando entre eles. Então, pastor Ana, José de Arimateia, senador da República, que com certeza tinha na mão o seu superior e negociou o corpo de Jesus, foi lá e tirou o corpo de Jesus, comprou as especiarias, né? Ungiu o corpo de Jesus e levou até a sepultura. E impediu de quebrar as pernas. Impediu de quebrar as pernas. Né? Conforme o livro de Isaías, que nenhum dos ossos teria quebrado. Hein, pastor? Agora me fala aí um pouquinho. E esse túmulo, ele já tinha sido usado? Não, o túmulo era virgem. Era virgem, né? Era virgem. Por que era virgem? Mas além de ser um túmulo virgem, era o túmulo ficava no lugar que só enterrava autoridades. Eu ia chegar lá. Gente grande, olha bem. O senhor entendeu o contexto do que eu e o pastor Araújo vamos chegar. Pastor, então, fala aí, por que era virgem aquele lugar? Porque geralmente, na antiguidade, as pessoas cavavam seus túmulos, que eram em rocha, que era em pedra, que era em caverna, e já deixava de prontidão para os seus parentes. Como José de Arimateia era homem da alta sociedade, então era um sepulcro virgem,
reservado para um de seus parentes da elite. E foi o que o pastor falou, né? Tava sendo elite. enterrado num lugar de autoridade, De autoridade. virgem, Isso. autoridade. Então, quando... Agora, e uma pergunta que não quer calar. Deus não tinha poder de fazer isso? Claro que tinha, Mas precisou de usar alguém. porque ele Precisou de usar uma precisava- autoridade. Isso. É isso que as pessoas precisam entender. E tem gente que ainda fala, eu não preciso de política, né? Eu tenho um Deus, não preciso de política. Mas como é que o cara não precisa de política? Se ele come, é política. Se ele anda na rua, quando ele levanta da cama que pisa no chão, é política, é política. imposto. Então não tem isso, não tem. Eu falo, se E for já pra- diz o Salmo, se o justo governa, o povo dá se glória. alegra, né? Dá glória. alegra. É verdade. Mas se é um injusto, o povo chora. Chora. E isso é É fato. bíblico, né? é bíblico, é bíblico, E é né? isso Tudo que- Agora as que- pessoas têm que pregar e viver. Só isso. Isso. Senão não tem legalidade para Não poder tem, falar. não Então tem, não adianta. não tem. Porque falar sem vivência, aí é complicado. Isso. Aleluia, hein? Para finalizar... Para você que está escutando aí, que está vendo tudo que nós estamos falando aqui, entenda que se você está ouvindo a gente até agora, é porque Deus preparou esses esclarecimentos para você. Amém. É porque Glória a você Deus. precisava de ter esse esclarecimento. Agora, não seja orgulhoso e fique só para você. Compartilha, né? Compartilha para os Compartilha outros com mais também. Porque a gente precisa ajudar a nossa sociedade, ajudar nosso povo, para que a gente possa ter dias melhores. E fazer um chamado, pastor Sena, aproveitar a situação, fazer um chamado a todas as igrejas evangélicas. Sim. Nós vamos convidar agora todas as igrejas evangélicas, pastores, né, que estão aqui. Eu vou me comprometer a anunciar o Comec, a repassar o Comec, todas as igrejas evangélicas, principalmente você que está na informalidade, tá? Procure o Comec, vá lá no Comec, conheça o Comec. Eu tenho um Né? cargo. Esqueça o que as pessoas ouviu falar mal disso e daquilo. Faça igual aquele. Vem de ver. Pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Ué, então verdade. vamos fazer o seguinte: vamos lá ver. Né? Se Pastor surpreenda. Araújo, Não, pode falar. eu tenho um convite a fazer a você. Quero convidá-lo para ser o diretor de comunicação do Comec. Ô, Glória! Ô, Glória! Aí, pastor! Ao vivo e a cores. Ô, Glória! Ficou mudo, pastor? Não não, entendi. não. O senhor tem Entendeu? resposta para tudo? Você sabe o seguinte, o cargo de diretoria, ela não é eleita, ela é nomeada. Eu, como presidente, eu tenho poder para isso. Ô, Glória! Ficou mudo, pastor. Não muda não. Vamos sentar aí com condição. Vamos ver qual é que é Eu as quero- condições. Eu sem problema preciso, nenhum. Deixar só eu um- Se é preciso, pra eu somar preciso, a obra de Deus, é com a gente. eu preciso dessa ferramenta da secretária, do diretor de comunicação, para exatamente fazer essa comunicação de todos os benefícios, eventos e tudo do Comec. Se a gente começar a somar pessoas que querem realmente, igual você está nessa preocupação, se a gente juntar essas cabeças, aí nós vamos ter dias melhores para a gente fazer um trabalho bem bacana, com certeza disso. Com nome de certeza. Jesus. Vamos somar força. Amém. Para finalizar, eu quero pedir, a mesma pergunta que eu vou pedir para a pastora, eu vou pedir para o pastor, ela comece e o Olha, pastor finaliza. eu tô gostando de você, viu? Tá. Você, hein? Eu amo política, pastor. Não, Eu mas amo, assim, está no meu sangue. Não é nem a questão de política, você é uma boa condutora para debate. Tenta amenizar. Não é, Araújo? Mas o pastor Araújo, Isso, aham. para finalizar isso, toda essa entrevista, esse bate-papo que foi de muita valia, eu quero agradecer grandiosamente o pastor Araújo, que abriu a rádio para que nós estivéssemos aqui. Agradecer imensamente o senhor, eu admiro o senhor sabe Amém. disso. Amém. A pastora Carla, que está começando esse trabalho, eu falo que trabalhar com mulheres é muito difícil, porque nós somos mulheres, nós sabemos como nós somos sazonais, então assim, a gente hoje está aqui, daqui a pouco a cabeça já está lá longe, mas essa compreensão das mulheres se ajuntarem, estar junto, eu tenho que tirar o chapéu para a senhora de estar fazendo essa união delas. Quero muito da próxima vez estar aqui fazendo entrevista, o senhor falando para mim da Comec Jovem, Amém. porque eu sei que é algo que está no meu coração e no coração Olha, do senhor. Se você está ouvindo aí, é um jovem dinâmico que sonha em fazer as coisas para Deus, mas é assim,
para fazer para Deus como eu estou fazendo, como a pastora está excelência. fazendo, ó, está convidado a entrar em contato conosco. E já aqui adiantando aqui, que amanhã eu vou estar aqui novamente. Vou estar Glória, aqui, aí. vou estar aqui amanhã no programa do Caleb. Aí, tá Né? vendo? Amanhã vai ser bom. 10 horas da manhã, né, Araújo? Isso. Não, 9. 9 horas. 9 9 horas eu vou estar aqui amanhã no programa do Caleb. Olha, glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero que a senhora compartilhe uma mensagem bíblica para todas essas mulheres que fazem parte da Comec e que querem estar na Comec para poder sentir esse acolhimento que a senhora dá. Eu estive ali naquela reunião, eu me senti muito acolhida e eu fiquei muito feliz quando eu chego lá e vejo o pastor Araújo e a pastora Glória ali. Pastor Sena, né? Pastor Sena, pastor Araújo fica na minha cabeça. Então, assim, quando eu vi o pastor Sena ali com a pastora Glória... Misturou com a minha glória, com a sua é glória, minha. eu acho tão lindo ele falar da glória dele. Então, assim, vendo aquele apoio ali para a Comec Mulher, porque o presidente está ali, né, disponibilizado aquele tempo, está apoiando a pastora Carla nesse trabalho que é grandioso. Grandioso, porque as mulheres precisam dessa união. Eu sou, assim, apaixonada pelo Abílio por conta essa união dele fazer ali na Câmara, colocando sempre aquelas mulheres juntas. Hoje nunca tivemos secretarias que têm tantas secretárias mulheres. E é a primeira vez também que um parlamento municipal tem 8 mulheres vereadoras. Isso. Então, assim, foi grandioso. Então, essa valorização do pastor Araújo com os nossos governantes, pastor Sena, com esses nossos governantes de querer trazer as mulheres para ter essa voz, né? Que nós não temos voz, o senhor sabe disso, é muito difícil a gente conseguir voz. Para a gente ter essa voz, pastor Sena, nós precisamos de homens como o senhor, como homens como... Mas você sabe, né? que isso é em todo segmento. Eu participei de uma reunião de afros, negros, né? Mas é assim, um tem um comando de um, outro tem um comando de outro. Então, é um agrupamento só fictício. Não é para deixar os negros ter voz, não. Como diz, ele ali tem voz, mas tem um comando aqui atrás. Então, eu percebi, falei assim, ó, enquanto o movimento negro, seja o que for, de qualquer partido, seja o que for, não tiver posicionamento, o segmento, as mulheres, o Comec, é do mesmo jeito. Eu já arrumei briga, eu já fui ameaçado de morte por causa de Comec, eu já sofri de tudo. Até ordem de prisão já teve para mim. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre defendi aquilo que é real. E aí a gente às vezes compra briga, né? E é briga com gente grande. Eu sempre falo, maior era o gigante, e o Golias caiu. Sabe por quê? Porque maior do que eles é o que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Então, pastora, é muito importante essa abertura, esse programa, uma forma de nós estamos evangelizando as pessoas. Nós estamos falando de José de Arimateia, nós estamos falando da Bíblia, já falamos de Ruth, já falamos aqui de Esther. Entendeu? Aí a pessoa fala, eu não gosto de ouvir falar de política, então vai ter que rasgar a Bíblia. Isso. Amém. Eu quero... Só considerações finais, minha pastora. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Nós estamos falando de tudo que a gente falou aqui, resumir uma só coisa. Nós estamos falando aqui da unidade, né? O que é união? Primeiro, a gente precisa entender o que é união. União em amor e em fé. Nós precisamos entender essa união, né? De todos nós que seguimos a Jesus, que estamos num propósito, precisamos estar unidos. Como diz a palavra do Senhor lá em Salmo 133:1, ele diz assim: quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aí nós vamos lá para Efésios 4, do 3 ao 6, ele diz assim, O Espírito do Senhor revelou o que eu ia falar aqui. procurando diligentemente, guarda a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, a uma só esperança, a vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus, é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós precisamos entender. E é sobre isso, é sobre essa mensagem que eu quero deixar para você, ouvinte, para você, pastor, líder, missionário. Sobre essa unidade, nós precisamos nos unir como homens e mulheres de Deus. E estar em um só propósito. Quando nós estávamos, você estava lá conosco no sábado, nós não falamos de política ali. Nós vamos lá para adorar a Deus. É um tempo precioso para as mulheres. E a gente vai ali, a gente se reúne, né? Tem palavra? Tem palavra, mas nós temos dinâmica. Quão é importante você descobrir qual que é o seu chamado, estar ali no meio daquelas mulheres e foi poderoso o sábado. Foi poderoso, não queriam nem acabar, gente. Era para acabar 8, acabou não sei nem que hora. Eu Por recebi quê? até carona, o pastor. Vocês ainda foram embora, nós E ainda ficamos lá. ficou lá, você tá entendendo? Por causa Glória disso. a Então, Deus, foi muito é bom. nessa unidade, é para essa unidade que eu chamo vocês. Eu não estou chamando você, porque a gente falou de política, que tem É um que viver tempo política. precioso, Né? Eu não estou chamando você para uma militância política, não. Eu estou chamando você para uma caminhada com Jesus e uma caminhada curada, sarada, sabe? Dentro dos princípios e propósitos que a Bíblia diz. Se algo está fora da Bíblia, eu te convido que você me mostre o que está fora, porque aí eu tenho que rever. Porque nós trabalhamos baseado na Bíblia. Então, nós estamos lá para trabalhar para Jesus e para te ajudar dentro daquilo que você precisa, no seu crescimento, na sua igreja. Como nós já falamos, o benefício que tem aqui. Né? Isso independente. É como o pastor Sena falou, ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato. Mas nenhuma das nossas reuniões ele subiu lá para falar que ele é pré-candidato. Por quê? Porque nós entendemos que aquele tempo é um tempo precioso para as mulheres. Exatamente. E nós vamos cuidar delas, independente de política. E o pastor... E o dia que for para falar de política... Nós vamos reunir e falar só de política. Gente, é reunião para a gente falar de política. Você tá entendendo? Aí sim, entendemos, o pastor Sena é candidato, ele quer uma reunião com as mulheres para falar de política. Sim. Ótimo, então elas vão sair da casa delas sabendo que elas vão para falar de política. Exatamente. Mas quando elas saem para ir num culto, elas vão para o culto. E a gente precisa diferenciar isso. Isso está muito confuso na cabeça do povo cristão. Então, eu quero que vocês entendam, vocês estão me ouvindo. Vocês vão sair da sua casa para um culto que quando for convidada para o culto do Comec Mulher ou para o chá, café dos homens, né? Vocês vão lá para ouvir falar de Jesus e falar de Jesus. Palavras. Né? Palavra e poder ajudar dentro daquilo. Agora, no dia que tiver uma reunião política, e aí você vai ser avisado, é política. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde. Nós estamos aqui de portas abertas para receber, para auxiliar e para ajudar vocês no que vocês precisarem. Em nome de Jesus, obrigada, pastora. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ir lá conhecer o trabalho, estar junto. A porta está aberta, sempre bem-vinda. Vamos estar lá agora somando conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não vou ler um versículo porque ela já leu. Né? O senhor ia ler ainda? Eu ia ler. Deus me deu antes de eu sair de casa, então... Estamos ligados, né? Amém. Conexão, tá? Mas aí, só para completar, o que ela falou é o tema do Comec. A construção é na unidade. Na unidade. Se você não tiver uma unidade, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sim. O pedreiro não consegue levantar uma casa se não tiver o servente. E a casa não fica pronta se não tiver um eletricista, um encanador, um carpinteiro, né? Então, agora, se tiver tudo junto, é uma unidade, a casa vai ser construída rápida com todos os imóveis, móveis, tudo que precisa ser feito. É assim que é o Comec. Mas acabei de chamar o Araújo para ser diretor de comunicação. Por quê? Porque está faltando essa peça na construção, né? Precisamos de um jovem, então está faltando uma peça dessa na construção, né? Então a gente tem intercessão, é isso que a gente tem que fazer. Então eu quero agradecer a todos que ouviram, quero agradecer você, Araújo, a pastora Carla, esse tempo precioso que nós passamos aqui, de esclarecimento, de entendimento. Gente, eu estou sempre à disposição, tá? Se quiser anotar o telefone aqui para a gente falar, se o pastor quer visitar, como é que eu faço para ter a questão do contador e tudo, será um privilégio. Meu telefone eu não desligo hora nenhuma, né? Até porque a gente, como pastor,
você não pode desligar o telefone, nem para dormir, porque madrugada é a hora que mais as ovelhas, às vezes, acontece alguma coisa e precisa de você. Então, anota meu telefone, é 65, já pegou o papel, já anotou aí? 65 999 4962 76. Se você não conseguiu anotar, assista no YouTube depois do programa novamente, que vai estar lá guardado. Fala de novo o telefone, pastor. 999 49 6276. Terei o maior prazer de te atender, de te ajudar e de orientar. Questão política, né? Se por acaso alguém, pastor, se for para negociar, fazer esse tipo de situação, não perca tempo comigo. Glória a Deus. Tá bom? Deus abençoe você, sua família. Amém. E essa emissora, eu profetizo bênçãos sobre a sua vida, milagres de Aleluia, cura, Jesus. milagres de Em nome de libertação. Se estiver sentindo alguma dor agora, ela vai desaparecer em nome de Jesus. Se tiver alguma doença, câncer, seja o que for, vai desaparecer agora em nome do Senhor Jesus. Um fim de semana abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Ficam todos. Amanhã, pastor Sena estará aqui novamente no podcast do Caleb. Então, às 10 horas da manhã? 9 horas. 9 horas da manhã. Você que não conseguiu ouvir tudo, que tem perguntas para fazer, esteja com ela afiada para amanhã. O pastor Sena está respondendo para você. Posso fazer um convite? E obrigada a E um todos. pedido aqui, Pode. ó, amanhã a reunião é 9 horas. Provavelmente eu vou sair cedo. Se quiser vir aqui trazer um cafezinho, um pãozinho de queijo, Aí, ó. Tá vendo? pode vir. Vai ser, Nada foi. vai ser o café. Aí, ó. Quando a Deus gente abençoe. serve um profeta, né? Tem muito garladões. Então amanhã Amém. esteja aqui. Se você quiser estar conhecendo É o uma pastor alegria. ao vivo, ele vai estar aqui. Então esteja aqui amanhã para estar conosco. Ficam todos com a paz do Senhor. Se Jesus não voltar sexta-feira que vem, estarei aqui com mais novidades para vocês. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor, pastora. Amém. Amém.